Olá, meus amados, professor João Neto aqui, para mais uma aula de português. Dessa vez eu vou trazer para vocês, como momento inicial, uma aula de leitura e compreensão. Vocês irão organizar com uma letrinha bem legal para que possa ficar visível para fazer correções, fazer uma leitura atenta do texto e responder as questões que seguem. Eu vou fazer com vocês uma orientação também para que a gente possa, dependendo da disponibilidade de cada um, entendendo, é claro, para a gente usar algumas ferramentas que facilitam as nossas aulas, como, por exemplo, algumas delas que são o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, e também o Meet, para que a gente possa fazer uma leitura ao vivo, organizar algum material, explicar algumas ações que possam acontecer e ficar uma aula mais interativa entre vocês e o professor, certo? Mas durante essa semana a ideia é que a gente possa ir localizando, entendendo cada um, vendo as possibilidades de cada um de vocês que possam dispor de alguns aplicativos ou celulares, a internet. Não só eu, só o professor João Neto, mas outros professores também têm essa ideia, né, de essa semana estar buscando entender como funciona a casa de vocês, né, como vocês estudam, tudo isso, para que a gente possa ver a melhor forma de estar ensinando para vocês, certo? Então, vamos para a nossa aula, eu vou explicar por aqui e ao final no grupo, a gente conversa um pouquinho em relação ao que a gente pode fazer com alguns aplicativos e a orientação que eu vou dar para vocês, certo? Deixa eu colocar aqui nossa atividade de hoje. Ok, vamos lá. A nossa aula de hoje, né, a nossa atividade, eu trouxe aqui um texto, uma crônica, né, um textinho de Carlos Drummond de Andrade, e aqui nós temos o título, pessoal, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. O que esse título remete para vocês? O que é ser incapaz? A incapacidade de ser verdadeiro. E por que será que esse texto traz esse título? Né? Como ser incapaz de ser verdadeiro? Nós temos aqui o personagem Paulo, a mãe e o médico. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história juntos? Vamos lá. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia Eupídia e queria formar um tapete voador para transportá-la ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-la ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça e disse: Não há nada a fazer, dona Colô. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Pessoal, esse texto aqui, ele traz duas versões, né? Uma criança que, a primeira instância, a mãe achava que ele estava mentindo, inventando histórias, né? Contando coisas irreais, e aí a mãe acaba levando ao médico, né? Logo, o médico descobre, como a gente pode perceber,
aqui ao final, quando o menino voltou falando de todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhalpídia e queria formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após uma análise, né, o doutor Epaminondas, ele constata o seguinte e fala para a mãe, ó, não há nada a fazer, dona Colô. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então, assim, o médico, ele percebe que aquela criança não tem nada de mentiroso, né, pessoal? Que o Paulo, na verdade, ele é um grande inventor, ele cria histórias, né? Ele fantasia, ele vive nesse mundo da imaginação que é só dele. Então, assim, a gente pode dizer que o Paulo, ele é um poeta, ele é um imaginário, ele é um contador de história, né? E não um mentiroso como a mãe ou as outras pessoas achavam. Lembrando que aqui no início da historinha, Paulo tinha fama de mentiroso. Quando eles assim tinha fama de mentiroso, é uma coisa certa, né? Então, tinha fama de mentiroso é uma coisa incerta. Não quer dizer que ele é mentiroso, né? Quer dizer que ele tinha fama. Algumas pessoas ou alguém achava que ele era um garoto mentiroso, né? Mas na verdade ele era um grande poeta, né? Assim, pessoal. Pronto. Aí vocês não precisam vocês copiarem o texto, certo? Vocês vão só fazer a leitura e no caderninho de vocês colocam a atividade, a data de hoje, e aí copia só as perguntas, certo? Primeira questão, as alternativas, e segue com as questões demais. Eu coloquei uma atividadezinha objetiva para ficar mais fácil de vocês resolverem, para ficar mais organizado, já que é a nossa primeira atividade de português. Então, vocês copiam as perguntas e marcam o X apenas na resposta correta. Em cada alternativa, eu deixei apenas uma correta, ok? Então, vamos aqui. Primeira questão. Quando Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovela, a mãe, o que é que a mãe fez? Colocou de castigo, segundo o texto, deixou sem sobremesa, C, levou ao médico e D, proibiu de jogar futebol. Então, você relê o texto e marca apenas uma alternativa correta, certo? Com calma, faz a leitura do texto novamente e vai para a segunda questão. Nessa número 2, a mãe de Paulo ficou preocupada com o filho, porque a mãe de Paulo ficou preocupada com o filho. Por quê? Então, letra A, porque ele se machucou no pátio da escola. B, contava histórias criativas. C, desistiu de jogar futebol. Ou D, queixou-se do médico. Então, segundo o texto, vocês vão marcar apenas uma correta, ok? Terceira, a preocupação da mãe que a fez levar o filho ao médico deveu-se a preocupação de Dona Colô, né, que fez ela levar o filho ao médico. Foi por causa de quê? Deve-se a letra A. Fábula dos Dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Ou seja, a preocupação dela que fez levar o filho, o que foi o fato que fez com que a mãe levasse o filho ao médico. Ela disse, não, vou ter que levar o médico para saber o que é isso. Então, segundo a informação principal do texto, né? Letra B. A história do pedaço de lua cheio de queijo no pátio da escola. Qual foi desses fatos aqui que fez com que ela levasse ao médico, né? Letra C. Passagem das borboletas pela chácara de Cialpídia, formando um tapete voador. Ou a letra D. A imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas. Então, você volta ao texto e busca essa informação. Lembrando que aqui é a informação principal que fez com que a mãe dissesse: não tem jeito, eu vou ter que levar esse menino ao médico. Então, qual foi essa informação? A, B, C ou D? Vocês marcam a resposta correta. Essa quarta questão,
Ao parecer do médico, ou seja, o parecer é o diagnóstico, o que é que o médico sugeriu, né? O que é que o médico resultou ao examinar o menino. Ele disse, esse menino é mesmo caso de poesia. Nessa fala do médico, sugere que Paulo, letra A, agia dessa forma pelo excesso de castigo. B, brincava com coisas verdadeiras. C, era um menino imaginativo e criativo. Ou letra D, estava precisando do carinho familiar. Buscar a alternativa correta, né? De acordo com o seu entendimento. Nessa quinta, releia o trecho. Está aqui dentro das aspas. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira, no campo, 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovela. As palavras sublinhadas são usadas no texto para... as palavras sublinhadas... Esqueci de sublinhar essa daqui, fogo, mas está em negrito. As palavras que estão aqui em destaque, ó, são usadas no texto. Qual é a função delas no texto, né? Letra A, indica as ações dos personagens. B, nomear os seres, coisas em gerais no texto. D, indicar as características dos personagens. Aliás, C, indicar as características dos personagens. E letra D, indicar o lugar onde acontecem as ações da história. Ou seja, a palavra Paulo, fama, dragões, fogo e fotonovela, ela serve para indicar ação, nomear os seres, indicar característica e indicar lugar. Veja qual é a função delas no texto, para que elas foram usadas, né? Melhor dizendo. E a sexta e última questão, vocês vão observar também as palavrinhas em destaque, ó. O pronome o e o pronome ele. Na frase, a mãe botou de castigo, mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de queijo. As palavras destacadas fazem referência a, ou seja, a palavra o e a palavra ele faz referência a quem no texto, a que personagem, a que coisas no texto. Letra A, o médico. Letra B, Dragões da Independência. Letra C, fotonovelas. Ou letra D, Paulo. Então, vocês vão marcar apenas a resposta correta, certo? Lembrando, vocês copiam somente as perguntas e marcam o X na pergunta, na resposta correta. Não esqueça, não precisa anotar o texto, certo? O texto somente para a leitura e o embasamento das questões, ok? Em relação à entrega, eu falo com vocês no grupo, certo? Então, tenham todos uma boa aula e qualquer dúvida a gente tira durante as nossas aulas, ok?